Igreja do Avivamento. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Tão bom estar na casa do Pai, né? Tão bom estar aqui louvando, glorificando. Não tem lugar melhor para estar do que na casa do Pai. Eu tenho certeza, você que está aqui nessa noite, você que está me ouvindo pela internet, você que está ouvindo isso de manhã, de tarde ou de noite, seja a hora que for, Deus vai falar contigo poderosamente. Eu creio que você saiu da sua casa, você largou seu conforto, porque você veio buscar uma palavra de Deus. E Deus, como disse para aquele homem que procurou, que estava com a filha doente, só uma palavra e o meu servo é curado. Então uma palavra transforma a vida e restaura a vida. E você veio aqui buscar uma palavra de Deus, e Deus vai te encher de palavra, de direção e sabedoria nessa noite, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento uma igreja adoradora, uma igreja que busca o Senhor em espírito e em verdade. Alguém que, Pai, que paga um preço para estar aqui ouvindo, recebendo e sendo ministrado pelo Senhor. Pai, eu quero em nome de Jesus colocar a vida de cada um aqui no altar do Senhor, pedir que o Senhor ministre no coração de cada um deles, Pai. Ministre, Deus, a verdade, a revelação para aqueles que estão ouvindo pela internet, Deus, que o Senhor ministre no coração deles também, em suas casas, suas famílias. Eu abençoo, Deus, a tua igreja, o teu povo, a igreja que se chama pelo teu nome, a igreja de Cristo que vai morar no céu com o Senhor. Eu abençoo e declaro essa palavra como uma semente que vai cair no coração deles, vai germinar através da fé que habita no coração de cada um deles. E repreendo toda palavra contrária, todo pensamento contrário, todo espírito de sono, todo espírito de Morfeu, eu mando embora em nome de Jesus e declaro solidez, eu declaro alegria, eu declaro a tua paz e o culto racional ao Senhor, em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Glórias a Deus. Meus queridos, a gente está passando por um período que muitos, a gente que é cristão, a gente sabe que Jesus, Ele mesmo falou, no mundo vai ter aflição. Então todo cristão que conhece a Deus sabe que nós estamos sujeitos à luta, porque nós já temos aprendido aqui nesse altar, através da direção de Deus, que toda luta que vem contra você, ela não é para te destruir, mas toda luta ela é um campo de treinamento. Toda dificuldade você é treinado para algo maior que Deus vai te entregar. Ninguém recebe nada de Deus sem pagar preço. Jesus, Ele teve que pagar um alto preço pela minha vida e pela sua vida, por isso que estamos aqui. Então Ele nos diz que nós teríamos aflição, mas tivesse bom ânimo, porque Ele já venceu tudo isso por nós. Mas se nós perguntar hoje, para qualquer um de vocês, ou para qualquer um que está nos ouvindo em casa hoje, o desespero que as pessoas estão, ou a credibilidade que as pessoas não têm mais das coisas do mundo, pelas coisas que estão acontecendo, pelas dificuldades, os problemas, as pessoas falam em crise, as pessoas falam em corrupção, as pessoas falam em pandemia, as pessoas falam em morte, violência. E muitos dizem assim: apóstolo, esse mundo não tem mais jeito. Mas lembre-se de uma coisa, meus filhos, lembre-se de uma coisa: nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo, mas aqui é passageiro. Em breve nós vamos estar prestando conta com Deus o que nós passamos aqui. Mas a palavra de Deus diz que nossa pátria celestial é no lugar junto com Cristo, no céu. Ele falou: eu vou para fazer morada para aqueles que Deus me entregou. Então você não pode viver apegado nesse mundo, você não pode colocar esse mundo em você. Você tem que viver no mundo, mas o mundo não pode viver em você. Então hoje é um dia de ceia, nós vamos cear. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre o pecado, porque o mundo, ele pode não ter solução
mediante a corrupção, mediante a crise, mediante a violência. Porque a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se nós queremos uma nação alinhada, uma nação caminhando, tem que ser uma nação que caminhe nos princípios. E para caminhar nos princípios, nós temos que olhar as coisas de Deus. Então, talvez para o mundo não se acha, ou vão achar várias soluções e não vão se encontrar em nada. Mas tem um assunto que está no mundo, que está no meio da igreja, que é mais forte do que o mundo, que se chama pecado. Isso é mais forte, porque se nós vencemos o pecado, nós vencemos o mundo. Uma coisa está ligada com a outra. E como eu posso ver isso, apóstolo? A única solução que eu tenho é olhar para a cruz, olhar para o sacrifício de Jesus, o preço que Ele pagou para mim e você estar aqui hoje, para você que está ouvindo, para nós que estamos recebendo essa palavra. Esse é o sacrifício que não tem preço, o sacrifício que já foi pago. Não adianta nós queremos que haja um governante, um presidente que venha tentar resolver os problemas, que a maioria dos problemas é causado pelo ser humano, pelo pecado. Então nós temos que se livrar desse pecado. O que é pecado, apóstolo? O pecado é separação de Deus. O pecado separa o homem de Deus, causado pela desobediência do homem a Deus. O homem desobedece a Deus. Deus deixou princípio, Deus deixou leis. Como que você pode dirigir um carro com a tua carteira vencida ou sem carteira? No primeiro barreira, você é pego e você é preso, porque você está descumprindo uma lei. Como que você acha que essa lei no mundo físico é diferente de uma lei espiritual? No mundo espiritual, você quebrou um princípio, você quebrou uma lei. Muitos cristãos estão presos hoje na vida financeira, na vida espiritual, na saúde, e estão pedindo, falando com Deus e querendo um milagre, mas quebraram o princípio. Então, a separação entre o homem e Deus, amado, eu gosto muito de falar de Bíblia, da palavra de Deus, porque eu posso errar, mas isso aqui não erra. E Isaías 59:2 diz assim: o pecado faz separação entre o homem e Deus, o pecado faz uma barreira. É essa barreira que nós temos que arrancar do meio de nós, e nós vamos ter que aprender como vamos fazer isso hoje. Amém? Então essa desobediência, o que significa isso? Errar o alvo. Sabe quando uma pessoa tem um alvo, ele erra o alvo? O pecado é isso. Mas a Bíblia também diz que aquele que esquece de fazer ou que não faz o que é certo, ele peca. Mas como assim? Eu sei que é certo uma coisa e eu não faço, eu cometi um pecado. Então nós temos que analisar como que está a nossa vida, como que nós estamos vivendo isso, como que nós estamos passando por essa situação. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, verso 17, ele diz: se você sabe o que é certo e não faz, você peca. Tiago 4, 17. Se você sabe o que é certo e não faz, você peca. Mas para mim, fugir do pecado, primeiro princípio, o perdão. Como eu não falei que hoje era ceia, momento de nós perdoarmos, retificarmos nossa vida, se vaziarmos para poder comer do corpo e do sangue do Cordeiro. Então o perdão, o que é o perdão? Perdão é abrir mão das tuas coisas, abrir mão de si mesmo em favor de uma pessoa.
Ah, ele errou comigo, ele me ofendeu. Quem que tem a razão? Você foi ofendido, mas eu abro mão da minha razão para perdoar ele. Ah, mas quem me feriu foi fulano, mas eu tenho direito, mas eu abro mão do meu direito e decido perdoar. Então o perdão é você se anular e deixar de querer ter razão e perdoar seu irmão. Quantas coisas acontecem e quantas dificuldades você está tendo hoje, talvez, porque você tem no fundo do teu coração um sentimento por alguém que você não perdoou, por alguém que você critica, por alguém que você fala mal, por alguém que você tem ressentimento, e essa falta de perdão faz com que você impeça o teu crescimento em todas as áreas. Então temos que perdoar, abrir mão a favor de outra pessoa, amar alguém que errou. É fácil você amar a pessoa que é certinho, difícil você amar quem errou. Você não olhar para o erro dele, mas olhar para ele como o teu irmão, como uma pessoa que é sujeita a errar. Não foi assim que Deus fez? Ou acha que todo mundo está certo no mundo? Não, mas ele amou o mundo de tal maneira que deu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, para aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele já fez por nós. Quando nós amamos nosso irmão e perdoamos, nós estamos fazendo um decreto de Deus. Estamos sendo pequenos Cristo aqui. Então temos que perdoar. E além de perdoar, esquecer. Perdoar não é dizer assim, está tudo bem. E quando você tem oportunidade, você fala assim, lembra aquele dia que você me fez mal? Lembra aquele dia? Isso não é perdão. A Bíblia diz em Miqueias, capítulo 7, verso 19, que nós temos que jogar as ofensas que fazem contra nós, como Deus fez, jogar no mar do esquecimento. Isso é perdão. Isso é não voltar mais, não trazer mais aquela situação à tona. Miqueias 7,19, jogar no mar do esquecimento. Jesus, nos 3 anos e meio como Cristo, ele que mais pregou sobre arrependimento de pecado. João Batista diz, arrependei-vos, tropa de víbora, porque o reino de Deus está chegando na terra. Veio Jesus e falou, tem que se arrepender, tem que perdoar, tem que viver uma vida de Cristo aqui. O arrependimento e o perdão é a solução para nós afastarmos o pecado. Jesus, ele pregava isso às pessoas. Todos os milagres que Jesus fez, ele não falava assim, está curado. Pode olhar. Aquela mulher do fluxo de sangue, depois de 12 anos que estava enferma, ela toca nas vestes de Jesus, e Jesus fala, filha, a tua fé te curou. E ele fala assim, então estão perdoados os seus pecados. Aqueles enfermos que 4 amigos levaram ele, abriram um local para colocar ele, Jesus falou assim, filho, teus pecados estão perdoados, porque o pecado é que leva a enfermidade, o pecado que leva a dor, o pecado que leva a tristeza, o pecado que leva a morte é o pecado. Então quando a cura se tornava através do perdão do pecado, é perdoar. Então como solucionar o problema do pecado? Nós podemos que, para o mundo pode ter muitas soluções, mas para o pecado há uma solução só: o perdão oferecido por Cristo na cruz. Se você não olhar para a cruz, se você não olhar o que Jesus fez por nós, você não tem coração e amor para perdoar, porque nós somos falhos, nós somos vingativos, tem uma coisa ruim dentro de nós, como ser humano, que quer muitas vezes se vingar, que às vezes fala assim, você me fez, mas Deus vai pesar a mão sobre você, ficar jogando praga para as pessoas. Isso é macumba gospel, sabe? É macumbeiro que faz isso. Você não perdoa e ainda fala, Deus vai pesar a mão sobre você, está jogando uma praga, é macumbeiro.
Que tipo de perdão é isso? Mas olhe para a cruz. Jesus, naquela cruz de pendurado, Jesus pendurado naquela cruz, com os pregos nas mãos, ali se esvaindo em sangue. Ele levanta o rosto e fala: Pai, perdoa, esses que me pregaram prego, esses que me ergueram nessa cruz, esses que me bateram, colocaram uma coroa de espinho na minha cabeça, perdoa, eles não sabem o que fazem. Agora Jesus fez isso, e você vai fazer o quê? Vai continuar tendo rancor, tendo raiva? Mas vamos ver alguns pontos aqui para você. Você que quer anotar, anote, que é muito importante, para você conhecer mais esse nosso Deus poderoso, que te trouxe aqui, que está fazendo você ouvir essa mensagem, para que a tua vida seja mudada, para que a tua família seja mudada. Porque só a cruz, só Jesus é a solução para os problemas das nossas vidas. Primeiro ponto: andar na luz. 1 João capítulo 1, verso 5 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Então você tem que andar na luz, porque quem anda nas trevas, ela é pego pelas trevas. Mas quem anda na luz, anda com Cristo, ele está sendo cuidado por Jesus. Deus, ele nos chama para andar na luz da verdade, porque ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas Jesus, em João 44, em 8,44, fala que ele é o pai da mentira, ele é desobediente desde o princípio. Por isso, a única identidade que Deus deu para ele foi pai da mentira. Então Jesus, ele é a luz, ele é a verdade, e nós temos que andar na luz da verdade. O que é a luz da verdade? Caminhar em cima dos princípios, conhecer o nosso Deus, conhecer os princípios que nós devemos caminhar, para nós não sermos pegos pelas trevas. Então é caminhar na luz. Quando Deus criou o mundo, a primeira coisa que ele disse foi: haja luz. E ele viu que a luz era boa, fez separação entre as trevas e a luz. Agora eu vou dar uma chave para você nunca mais esquecer. Satanás já tinha aprontado no céu e já tinha sido jogado para o abismo da terra. E Deus, ele faz a terra, e a terra era trevas. Lá no livro de Gênesis, o começo, capítulo 1, verso 3, diz assim: disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e o fez a separação entre a luz e as trevas. Mas no 16, que nós vamos entender o que nós entendemos hoje. Então, essa é a revelação que você vai. No 16, diz assim: fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Aí que está a chave da sabedoria. Lá no 1, ele não falou que ele trouxe luz e a luz era boa? Porque ele está falando de Jesus Cristo. Ele não tinha feito o sol, e nem as estrelas, e nem a lua ainda. Mas as trevas, a terra era treva, porque Satanás estava na terra. Então ele queria começar um projeto. Então ele já trouxe, e entrou Jesus, e disse assim: entra, eu quero luz. Então em Gênesis capítulo 1, verso 3, está falando da luz de Cristo, da luz de Jesus. Por isso que ele fala: eu sou a luz, quem viver em mim vive na luz. Mas no 16, ele cria o sol e a lua e as estrelas.
Daí sim, está dividido entre dias e noite. Mas antes de entrar o sol e a lua, tinha a luz de Cristo, porque ele tinha que separar as trevas da luz. Ele tinha que afastar as trevas, que é Satanás, para que Deus pudesse fazer a terra. E daí Deus começou a criar a terra, porque a terra já tinha a luz de Cristo. Quem está entendendo aí, diga amém. Então quando Jesus fala, eu sou a luz, ele diz assim, que ele é a verdadeira luz do mundo. Ele fala em Mateus, eu sou a luz do mundo, sou o sal da terra. Andamos na luz quando obedecemos a Deus. Então para você andar na luz tem que obedecer a Deus. E você tem comunhão com a luz e comunhão com Deus. Sem luz não sabemos de nada. E somos enganados pela mentira, mas diante da luz vem a certeza da verdade. Então, lá em 1 João, capítulo 1, verso 10, diz assim, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos com que Deus seja mentiroso, porque a sua palavra está em nós. Então, a Bíblia diz que nós nascemos pecadores, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não foi isso que ele falou lá em capítulo 3, verso 6, para Nicodemos? Nicodemos falou, será que eu preciso voltar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Falou, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Então quando você é nascido da carne, você nasce com a raiz do pecado, descendência dos nossos pais espiritual, Adão e Eva. Por isso que quando você quer uma transformação espiritual, quando você quer mudar, clarear, entrar na luz, você precisa ouvir a palavra e vir aqui e dizer, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Daí ele entra na luz, o Espírito entra na conversão, está indo errado, dando as costas para Deus e caminhando para o mundo, e volta, dá as costas para o mundo e caminha com Deus. Então nós não podemos dizer, mas eu não tenho pecado. Se nós dissermos que não temos pecado, já somos pecadores, mas nós somos pecadores arrependidos, amém? Se nós não nos arrependermos, nós continuamos pecando. Lá no livro de João 3,16 diz, o servo de Deus não vive pecando. Quem é servo do Senhor, quem é filho de Deus, não vive pecando. Meus queridos, o pecado para nós, ele tem que ser uma circunstância, ele tem que ser um acidente, ele tem que ser algo que você não queria, e quando a vez que você acontece, você tem que se arrepender intimamente daquilo, tem que doer para você, meu Deus, eu errei, Senhor me perdoa, porque Deus conhece o nosso coração. Nós não podemos deixar que venha manchar o nosso coração, manchar a luz que está em nós, que é Cristo, por causa do nosso pecado. Deus, ele não deixa ser escarnecido. Todo mundo quando Deus pesava a mão, quando Deus matava, quando Deus, apóstolo, isso era no tempo da lei, agora temos de baixar graça, na graça não acontece nada. Se a tua Bíblia é que nem a minha, se não é mudada, abre no livro de Atos 5 e vai ver uma historinha que aconteceu com Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo, morreram na hora, mas nós não estávamos na graça. A graça, ela é mais forte do que a lei. A graça, ela te cobra mais do que a lei, porque a lei dizia, se você coabitar, se você se envolver, se você transar com uma mulher, você pecou. Mas a graça diz assim, se você olhar para uma mulher impuramente e pensar na sua mente coisas ruins, você já pecou. Então qual que é mais difícil? Era a lei ou era a graça? Então tire essa mentira da graça e caminhe nos princípios da palavra. Viva Deus na tua vida, caminhe louvando e glorificando o nome do Senhor, porque o mundo não tem nada para nós. Você vai passar dessa vida como os muitos passaram.
Muitos homens e mulheres de Deus não estão mais aqui nessa pandemia. Muitos que nem nós dizem: mas eu também, eu sou novo ainda, mais tarde eu peço perdão, mais tarde eu resolvo a minha vida. Mas não tiveram esse tempo, porque a Bíblia diz que Jesus viria como um ladrão na noite. E para muito, só imagina agora, só você e eu agora. Pensa comigo aqui, ó. Uma pessoa toda errada, que não pediu perdão, que não restaurou o erro, que não teve arrependimento, entubado lá no hospital, não pode mais falar, não pode mais pedir perdão, não pode mais. E ele começa a pensar: meu Deus, será que eu saio desse tubo? Será que eu vou ficar bom? Será que eu vou ter oportunidade para me arrepender, pedir perdão para aquele irmão, perdoar aquele outro, ou pedir perdão para Deus pelas minhas falhas e refazer os meus erros? Aquela pessoa que está entubada lá, quando ela estava sentada, que nem vocês aqui, ela não pensava isso. Não tenho tempo, depois eu me arrependo, depois eu faço isso. Eu quero dizer algo para vocês, meus queridos. Se nós não se arrependermos, nós somos condenados a nossas culpas. Nós somos o que nós levamos em nós. Ande limpo, ande com a tua vida consertada. Enquanto tenha tempo, peça perdão, se acerte com as pessoas, se acerte com Deus. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode não existir, meus queridos. Para muitas pessoas não existe mais o amanhã. Pessoas muitas vezes mais novas do que você, que achavam que tinha um amanhã pela frente, e não tem mais. Segundo ponto, confessar pecado. Lá em João capítulo 1, 1 João capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós temos essa palavra que é a nosso favor. Se nós nos arrependemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas o perdão e a restauração é hoje. Apóstolo, você está pregando uma palavra muito pesada, muito forte, mas hoje é dia de conserto, hoje é dia da ceia, hoje é dia de você comungar, sentar na mesa com Deus, com Jesus. Deus não está olhando pelo seu ontem, pelo seu dia, Ele está olhando para você agora. Como é que está o teu coração? Como é que você está ouvindo essa palavra? E como é que você está recebendo? O mundo sempre quer arrumar desculpa, e esse é o motivo do pecado. Como é que aconteceu lá no Éden? Você lembra? Adão, como é que você sabe que está nu? Você comeu a fruta. Foi a mulher que tu me deu, Senhor. Mulher, foi a serpente. Olhe bem, 2 pecados. Foi falado aqui, hoje que a apóstola falou num congresso, num seminário, estava falando aqui. 2 pecados: o pecado de Adão e o pecado de Davi. Davi com Betseba. Davi olha para uma mulher tomando banho, viu do seu, e cobiça a mulher, chama a mulher, coabita com a mulher manda matar o marido dela e casa com ela. Então, Adão comeu a fruta, Davi comeu a fruta. Adão foi condenado porque Adão, ele quis achar desculpa. Ele colocou a culpa em cima da mulher. Ele não aceitou. Mas Davi, quando Davi chega o profeta e fala assim: olha, esse homem é você. Ele conta uma historinha, que tinha um homem que tinha muitas ovelhas,
e tinha um homem que tinha uma ovelhinha só. Chega o viajante, e aquele que tinha muitas ovelhas, pega a ovelhinha daquele que só tinha uma, e mata, e ele fica muito irado. E essa pessoa tem que morrer. Como é que vai fazer isso? E vai ter que retribuir 4 vezes mais. E quando ele está com o peito cheio, falando da verdade, o que é a verdade, o profeta fala para ele: pois é, meu rei, esse homem é você, porque você tinha, quantas mulheres no teu reino que você tem? 20, 30, concubina, esposa, e você pegou a única esposa que Urias tinha. O que aconteceu com Davi? Caiu em planto, rasgou suas roupas e dizia assim: pequei contra o Senhor e pequei contra a minha vida. E o profeta falou: mas você não vai morrer não, mas você vai pagar um preço alto. A espada e a prostituição não sairá da sua casa. Então, meus queridos, 2 pecados idênticos, mas um visto por Deus com bons olhos, porque houve arrependimento, e outro que houve a desculpa, empurrando pelas costas de outro. Então hoje Deus não quer desculpa, Deus quer que nós nos arrependemos. Deus não aceita desculpa. Desculpa é diferente de perdão. Quando a pessoa falou: fulano, me desculpe, sabe o que é a palavra me desculpe? Estou dizendo assim: eu não quero mais sofrer culpa de eu ter feito isso, então me desculpe, eu não quero ser culpado disso. Mas não houve arrependimento. E perdão é assim: fulano, me perdoa, eu errei. Perdão e desculpa é diferente, meu irmão. Quando você pede desculpa, você diz assim: olha, eu não quero levar essa culpa. Mas quando você pede perdão, você está dizendo assim: eu me justifico que eu errei, mas eu quero que tu me perdoe pelo meu erro. E essa palavra que Deus recebe, desculpa, Deus não recebe. Porque desculpa é uma descarga de consciência. Então nós não podemos pedir desculpa por erro, temos que pedir perdão. Deus é amoroso e quer nos perdoar. É mais precioso do que ouro o teu perdão. Nós vemos aquela mulher samaritana que estava no poço, que chegou Jesus. Jesus falou: mulher, se tu soubesse a água que eu posso te dar, você me daria um copo d'água, porque eu te daria uma água viva que você nunca mais ia ter sede. A mulher falou: então me dá, Senhor, dessa água, porque todo mundo quer bênção, né? Você vai ser abençoado, então eu quero essa bênção para mim. Mas como é que está dentro de você? Daí Jesus falou: pois é, mulher, então busca teu marido. Ela podia dizer assim: olha, Senhor, meu marido, ele está viajando. Meu marido, eu não sei ele saiu cedo, eu não sei onde ele está. O meu marido podia dar qualquer desculpa para Jesus, mas ela não deu desculpa. Ela falou assim: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus falou: falaste bem, mulher, porque os 5 que você teve não são teus. Porque era uma prostituta, ela dormia com o marido dos outros. Então, mas houve um arrependimento. Quando nós encontramos Jesus, se não tiver um arrependimento genuíno, nós não somos transformados. A ferida, ela tem que ser aberta para ser colocado remédio. Não adianta colocar remédio por cima da casca, que não vai curar a ferida. Então Deus espera um arrependimento genuíno para nós, porque tem uma promessa de Deus sobre a igreja, lá em Isaías 1,18, que o teu pecado pode ser vermelho como carmesim, mas depois do arrependimento, do confessar, vai ficar branco como a neve. Quem diz amém, de glória a Deus? Por que você não aceita esse perdão de Jesus e limpa nossas vestes? Veste limpa significa sem pecado. Amém? E vou para o terceiro ponto: perdão. João 1, 1 João 1, João capítulo 2, verso 1 e 2.
Diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, tem um advogado no céu, junto ao Pai, que é Cristo, o justo. Ele propiciação, pela apropriação, pela morte na cruz, ele pagou nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos que virão ou pelo mundo. Então, meus queridos, se existe pecado, tem que haver arrependimento, porque se houver arrependimento, Jesus está do lado do Pai para dizer assim: Pai, ele está arrependido, olha lá o coração dele, eu estou vendo, ele está sendo fiel, perdoa ele. É arrependimento, tem que haver arrependimento. Se não se arrepender, meus queridos, Jesus é a garantia do nosso perdão. Jesus nos dá a certeza desse perdão, que veio por Ele ter nos perdoado lá naquela cruz. A prova disso que Ele diz: eu vou para o Pai, mas vou deixar alguém para convencer vocês do pecado. Eu vou para o Pai, mas enviei o Consolador. Está lá no livro de João, capítulo 16, do 8 ao 11. Pedro foi avisado. Jesus avisou Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo canta. Pedro veio de dizer assim: Senhor, eu vou fazer isso? Meu Deus, eu já estou arrependido. Mas Pedro não se arrependeu. Pedro achava que ele estava certo e negou Jesus 3 vezes, e teve que confessar 3 vezes para Jesus que amava Jesus, para compensar o erro, porque uma verdade mata uma mentira. Pedro, você me ama? Pela uma vez. Vai cuidar das minhas carneirinhas, das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? E foi quebrando até a 3ª vez. Então cuida do meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. Mas ele podia ter se arrependido, mas não se arrependeu. Então eu quero dizer algo para vocês, meu querido: o pecado mata. Aqui mesmo no livro de João, capítulo 2, do 15 ao 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o 17 diz assim: ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém, igreja? Então precisamos deixar o pecado, deixar as coisas do mundo e buscar as coisas de Deus. Ter cuidado com as amizades do mundo. Ah, mas eu fiz amizade com aquela pessoa porque eu vou ganhar ela para Jesus. Cuidado, que é mais fácil você sair da igreja do que trazer ela para a igreja, porque a Bíblia diz que as trevas são mais prudentes do que a luz. Então cuidado com as amizades do mundo. Em Tiago, capítulo 4, um pouquinho para trás aqui, para nós já encerrar. 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele que, pois, quiser ser amigo do mundo, constrói-se inimigo de Deus. Não é o pastor que está falando, é a palavra de Deus. Quer amar o que o mundo faz? Quer fazer o que o mundo faz? Manda. Então, meus queridos, a Bíblia diz, ou existe uma frase que diz: a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Ou a palavra de Deus te afasta do pecado, ou o pecado te afasta de Deus, como nós vemos lá em Isaías 59:2. O pecado faz divisão. O que nós como igreja
vamos esperar que o pecado nos contamine e se afastamos de Deus? Ou vamos nos aproximar de Deus e ser verdadeiramente filhos de Deus? Lembro que eu preguei domingo aqui os 4 pontos: você nascer de novo, você se converter tua alma, você se aproximar de Deus e você caminhar com Deus. Que estágio nós estamos? Como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está a minha vida espiritual com Deus? Se hoje, para nós encerrarmos isso, eu vou fazer uma pergunta para você. Se Deus voltasse hoje para você, estava tudo certinho a tua vida? Será que você ia para o céu? Porque a Bíblia diz assim: nem todos que dirão Senhor, Senhor vão entrar no reino de Deus. E você? Se Jesus voltasse hoje, será que você ia para o céu? Nós como cristãos temos que fazer essa pergunta para nós mesmos. Não precisa responder para o pastor, não. Responde para você mesmo. Como é que está a tua vida? Hoje nós vamos cear e vai ser um dia de arrependimento. Nós vamos orar e você vai se arrepender e vai se consertar, talvez com alguém aqui dentro ou com alguém lá fora, mas você vai se alimentar do corpo e do sangue do Cordeiro. Mas apóstolo, eu estou em pecado, eu estou afastado. Quem falou que você está? O tempo não é hoje? Então volta hoje, se conserta hoje, pede misericórdia hoje e senta na mesa. Jesus disse para os apóstolos, quando ficaram com ciúme que ele entrou na casa de um pecador chamado Levi, que depois se tornou Mateus, Jesus falou assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, se nós temos doentes, nós precisamos de Jesus. E se você está aqui, você precisa de Jesus. Então, conserte a sua vida e volte para Jesus. Não engane você mesmo, porque nem todos que dirão Senhor, Senhor vão entrar no céu. Então vamos olhar para dentro de nós. Jesus está assim, ó, de braços abertos. Quando jogaram Jesus naquela cruz para morrer com 2 ladrões, queria fazer com que Jesus se assemelhasse àquele ladrão. Só que eles não sabiam que naquela cruz ele ia perdoar todos os pecadores e ainda ia levar um daqueles ladrão com ele. Jesus não perdeu tempo, não. E Jesus não quer perder ninguém. Ele não quer perder ninguém. Jesus não quer abrir mão de ninguém. Mas essas são as atitudes que o apóstolo pregou aqui. Se você não tomar uma atitude, não é ele que perde, é você que escolheu a não caminhar com ele. Então eu quero orar com você nessa noite, para que se você tiver alguma coisa que você precise refazer na sua vida, o tempo de Deus é hoje. Apóstolo, eu estou desviado, eu quero me consertar. Você vai levantar e vai vir aqui na frente, eu vou orar contigo. Eu não aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Vem aqui na frente, eu oro contigo. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, verso 12: todos quanto receberam, deu o direito de ser filho. Então aquele que quer ser filho, tem que entregar o coração para Jesus. Mas eu estou afastado. Mas se conserte. O pai espera o filho pródigo voltar. Mas nós temos que ir um conserto. Você está aqui, Deus te trouxe para você restaurar a sua vida e caminhar com Ele, caminhar na luz, porque Ele é luz e Ele quer que você caminhe com Ele. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar com você. Aquele que precisa de uma oração especial, pode vir aqui na frente que eu vou orar. Não precisa falar nada do que é, chega aqui, fala para mim, eu vou orar, o que você está precisando. Mas não deixa de se consertar. Olhe para dentro de você. Você tem guardado tanta miséria, tanta desgraça aí dentro, tanta dor. Arranque isso, jogue fora. Esse fardo que você carrega não é teu. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Pegue o fardo de Jesus.
Não caminhe com um fardo que não é teu. Entregue na cruz. Ele quer restaurar a sua vida. Corre, onde canta e cai, onde canta lá, balabai. Corre, onde canta e cai, onde canta lá, balabai. Espírito Santo de Deus, ministra cada coração. E se você está aqui nessa noite, você quer dar um passo de fé, quero que a igreja continue de olho fechado, só orando. Se você está aqui nessa noite e você ainda não entregou o teu coração para Jesus, toma essa atitude hoje. Hoje é o dia que Deus te chamou. Sai do seu lugar, vem aqui, eu vou orar contigo. Deus tem uma vida diferente para você, mas você tem que tomar uma decisão. O que eu estou te falando é bíblico. É arrependimento genuíno. Aquele que abre seu coração e aceita, se torna filho de Deus. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, sai do seu lugar, dá um passo de fé. Eu quero colocar você como filho de Deus a partir de hoje. Oh, reande, canta e cai, ele canta lá, balabai. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Labalabai. Labalabai. Oh, Espírito Santo. Labalabai. Oh, reande, canta e cai, ele canta lá, balabai. Vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos o lugar. Jesus vai preparar o lugar para você, né? Eu vos levarei para Ele. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia. Ore assim comigo. Coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu peço perdão dos meus pecados, porque eu sei que eu sou pecador, mas também sei
que o Senhor é meu Redentor, e o Senhor pagou meus pecados na cruz do Calvário. Hoje eu peço que o Senhor limpe a minha vida de toda a impureza que o mundo jogou sobre mim. Eu me arrependo das minhas falhas e sei que o Senhor é Deus para jogar no mar do esquecimento. Eu recebo o teu perdão nessa noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Quero te amar mais, Senhor. 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 Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, queridos. Jesus, na caminhada que ele teve em 3 anos e meio, chegou ao fim da sua missão. E ele tinha que passar a última chave para a sua equipe. E ele convida para uma ceia. Nessa ceia, ele ia deixar algumas revelações, alguns princípios. Que ele era o pão vivo que desceu do céu. E quem não comesse do pão, não tinha vida com ele. Ali ele deu um princípio de humilhação, como ele fala em Filipenses: os humilhados serão exaltados. Mas ele sabia que era o último passo para ensinar aqueles apóstolos e para que eles mantessem uma conquista. Porque, amados, não é difícil você conquistar. A conquista é uma determinação. O mais difícil é você manter uma conquista. E os apóstolos já tinham, como o próprio Jesus falou, vocês já são lavados pela palavra. A minha palavra é viva no coração de vocês. Quando ele lavou os pés do discípulo. Mas ele deixou um legado, uma ordenança. Ele deixou 2 ordenanças, que é o batismo nas águas e que é a ceia. Por que a ceia, apóstolo? Porque a ceia, ela alimenta o nosso espírito. A ceia é espiritual, é um ato profético espiritual. Então ele ceiou com os apóstolos. Mediante aquela ceia, ele entregou uma chave. Toda vez que vocês estiverem fracos, se reúnem entre os irmãos e compartilhe a ceia. Compartilhe o pão que desceu do céu. Esse é um ato profético, onde vocês vão ser alimentados, fortalecidos por mim. E a Bíblia diz, inclusive o apóstolo Paulo revela isso, lá em 1 Coríntios 11, 23. Na noite que ele foi traído, ele chama os discípulos, ele mostra como a coisa ia ser e como tinha que ser. E ali ele faz uma revelação muito importante, que todas as vezes que nós sentássemos para cear, nós íamos lembrar
e nos trazer na nossa memória que Ele foi preparar a morada, mas que Ele voltaria a buscar a sua igreja. Então o dia da ceia, meu querido, é o dia que a Bíblia diz assim: se você tem alguma coisa contra alguém ou contra seu irmão, se arrependa. Se você quebrou um princípio, se arrependa, mas não deixe de participar da ceia, porque a ceia é para os doentes, é para os que necessitam, não é porção. E Jesus, Ele faz aquela ceia. No meio daquela ceia saiu um traidor. Mas nem por isso Jesus deixou de cumprir. E quando Ele chega na cruz, Ele olha para o Pai e fala assim: Pai, está consumado. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, me colocou para mim fazer na terra, eu fiz. Amados, cada ato de Jesus, cada passo, cada atitude foi para mostrar o que nós precisamos fazer. Ele não precisava cear, Ele ceou para que nós continuássemos ceando. Ele perdoou para que nós continuássemos perdoando. E Ele falou para o Pai: eu cumpri o meu objetivo, para que cada um cumprisse o seu. Tudo que Jesus fez, Ele nos mostrou que nós devemos fazer. E hoje, como igreja, estamos reunidos para cear no Senhor, para participar do pão, que é o corpo de Cristo, e do suco, que é o sangue do Cordeiro, para que nós possamos fortalecer o nosso espírito, porque o dia mau virá, e não vai avisar quando chega. Muitos daqui da igreja hoje não puderam estar aqui porque estão acamados no hospital, em casa, porque bateu na porta um vírus. O dia mau chega, nós não sabemos quando vai chegar, mas enquanto nós podemos estar na casa do Pai, nós estamos nos consertando, glorificando e adorando a Ele. O dia de Deus é hoje. Então hoje nós vamos cear, sentar na mesa com Cristo e glorificar o nome do Senhor. Eu quero que você que vai cear, fique em pé agora. E você que não ia cear, que quer ficar sentado, não fique, conserte a sua vida, levante e ceia. Ah, eu estou doente. Deus cura os doentes. Deus só quer teu coração. Deus te chamou aqui hoje para consertar contigo mesmo. Ele quer consertar você. A ceia não é para os são, é para os doentes. Senão não era. Eu também preciso da ceia como você. Então a ceia é para você. Pode ir distribuir, meus queridos. Você receba e espera que nós vamos consagrar. Mas não deixe de ser. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh
ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome a morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino e tua é a glória para todo sempre, e acima de todo nome estás. Poderoso seu nome é, poderoso seu nome.